Saudações, queridos e queridas. Eu sou o Vinícius Lenetti, da página Estilo Integral. Estamos aqui começando mais uma live nessa noite de quinta-feira. Agora são exatamente 8 horas, no dia 7 de junho de 2018. Quero dar boas-vindas a todos aqui presentes. Eu não sei se a conexão está boa, espero que esteja. Caso tenha, gostaria de receber um feedback de vocês, se a conexão está sendo bem recebida, se a voz está boa, ok? E a ideia desse nosso encontro aqui é conversarmos um pouco sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento integral e sobre autoconhecimento. Todas elas, de alguma maneira, elas se reúnem, elas são campos de atuação que elas se interconectam, né? A ideia de desenvolvimento integral é uma ideia muito interessante. Ela, ela tem a ver com a ideia seguinte: nós temos vários aspectos, várias camadas de desenvolvimento do nosso ser. Então, já estou recebendo aqui o feedback de uma pessoa que está tudo ok, então fico feliz. Então, o desenvolvimento integral é o seguinte: nós podemos dividir, entender o ser humano como se ele é formado de várias camadas. E cada camada também ela tem diversos níveis de desenvolvimento. E a gente atua em vários campos, né? Então, estou falando palavras genéricas, mas para você ir começando a entender. Imagine uma esfera, né? Uma bola. Então, imagine o núcleo dessa esfera. Imagine que deste núcleo parte uma linha até a borda dessa esfera, né? Então, nós seres humanos somos assim. Cada linha é uma linha de desenvolvimento do nosso ser. É uma linha de atuação, né? Então, a gente pode pegar essa esfera e dividir em 4 grandes grupos. Então, primeiramente, toda a existência, ela tem um aspecto singular e plural, ou individual e coletivo. E nós também, nós somos seres ao mesmo tempo individuais e ao mesmo tempo coletivos. Então, uma visão integral deve levar em consideração essa forma de entender o ser humano. Além disso, nós temos a nossa parte externa, objetiva, e a nossa parte interna, subjetiva. Então, se você pegar essas duas definições e colocá-las juntas, você tem um quadrante formado de 4 aspectos. Você tem um quadrante que é o quadrante subjetivo e individual. Você também tem um quadrante subjetivo, mas coletivo, ou seja, que envolve todo mundo, né? Nós temos um quadrante que é o objetivo, que é o externo, individual, e um quadrante que é o externo, mas coletivo, né? Com o tempo eu vou passar mais detalhes sobre o que tudo isso representa. Para quem não tem familiaridade, pode parecer um pouco confuso, mas conforme você for entendendo, você vai ver que isso é bastante amplo e bastante completo, essa perspectiva. Se você quiser uma dica de sugestão de leitura, o autor que mais trabalha com essa perspectiva, ele se chama Ken Wilber, né? Depois, no final dessa live, quando ela for publicada no Facebook, eu vou escrever o nome dele certinho, né? Ken Wilber. Ele é o principal expoente dessa perspectiva integral. Então, caso você queira se aprofundar, é só ir mais atrás de livros sobre ele. Eu recomendo os livros, porque às vezes existem vários textos sobre ele na internet. Só que esses textos acabam sendo bastante superficiais e, por vezes, ou com erro de tradução, ou então pega uma parte muito pequena da perspectiva ampla. Então, isso pode levar você a entender de uma maneira equivocada. Ok? Muito bem. Então, o nosso encontro aqui é para o seguinte. Primeiro, convido vocês para fazerem perguntas, dúvidas,
né, comentários sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento integral, sobre autoconhecimento, ok? E caso vocês não tenham nenhuma dúvida, eu vou estar comentando um pouco sobre as postagens que tivemos essa semana. Na verdade, eu considero sempre da sexta-feira da semana passada até o dia de hoje, ok? Conforme eu for falando, se surgir alguma dúvida aqui, eu já esclareço para vocês, certo? Então, dando continuidade, na sexta-feira da semana passada, foi colocado na página, porque todo dia a gente coloca alguma sugestão de ação, alguma sugestão para você fazer algo, e este algo tem a ver com o seu crescimento. Às vezes são ações simples, às vezes ações um pouco complicadas, às vezes são ações que parece que não tem nada a ver, mas todas elas têm uma função, têm um objetivo de trabalhar algum campo de atuação da sua vida, né? Como eu falei na live passada, nós temos mais de 20 campos de atuações, né? Então é importante a gente estar alimentando, desenvolvendo esses campos para que você se desenvolva de uma maneira realmente integral, realmente plena. E assim você tem uma experiência de vida mais gratificante, né, com um sentimento de realização e plenitude, certo? Então, a sugestão da sexta-feira da semana passada é: invente sua própria receita de viver, né? Então isso, ou seja, não existe uma receita única de vida, né? Às vezes você participa de algum grupo cultural, de algum grupo filosófico, algum grupo religioso, você às vezes a sua herança familiar ela acaba meio que impondo ou doutrinando você para que esta é a receita certa de vida. Às vezes até a própria ciência, né? A gente faz às vezes uma leitura muito superficial da ciência e a gente pensa que a receita de vida é aquilo que ela está passando ali. Mas na própria ciência você vê que os conhecimentos vão se atualizando e mudando. Então é importante que você comece a olhar mais para dentro de você, a tentar entender mais a sua essência, e aí perceber o que seria o seu momento de vida atual, o que o seu organismo como todo, e quando eu falo organismo não é só o físico, né? Mas a parte física, a parte energética, a parte emocional, a parte mental, então todo o seu ser, para onde que ele está sinalizando que é interessante você ir para que você tenha uma experiência de vida realmente gratificante. E aí que fica então essa sugestão de você inventar a sua própria receita de vida. Às vezes nós temos dificuldade de entender, de perceber essa receita, né? Então, assim é importante que você vá atrás de conhecimentos. Você comece a ver a receita de vida de outras pessoas. E não, a ideia não é copiar, mas você pode pegar elementos da receita de vida de outras pessoas que no momento pode servir de um bom suporte para você. E a partir daí você pode ir se desenvolvendo, se aprimorando, né, nessa busca do autodesenvolvimento, né, e assim tendo uma receita de vida mais plena, né. Eu estou falando de maneira bastante superficial porque não tem pergunta. O que eu sugiro é que você retorne na sexta-feira da semana passada e lá tem, porque todo dia eu coloco 3 postagens sobre o mesmo assunto, uma de manhã, uma tarde e uma noite. E em cada uma dessas postagens, mesmo sendo a mesma imagem, o conteúdo da descrição é diferente. Então convido para que você leia e assim isso vai te agregar mais informações, mais detalhes que você possa se aprofundar nessa ideia, né? Então, continuando, daí no sábado foi sugerido a ideia de você saborear o momento, né? Isso é uma questão muito importante porque a gente acaba, pela correria do nosso cotidiano, a gente acaba ficando muito preso nas atribulações do dia a dia, ficamos também presos àquelas questões do nosso passado, aquelas questões, a coisa que fizemos ontem ou alguns minutos atrás, e aquilo a gente fica digerindo, e isso acaba tirando a gente do momento presente. E às vezes nós ficamos naquela expectativa do futuro, do que está por vir. Então,
isso acaba meio que sugando sua energia, sugando sua disposição, sugando vamos dizer que como se fôssemos um computador, nós temos a memória RAM, né? Então você vai sugando memória RAM, isso vai tirando de você capacidade de viver, capacidade de sentir, capacidade de lucidez, né? De uma consciência maior. Então, quando você se dedica a estar presente no aqui e agora, isso começa a mudar de figura. E uma forma disso é você saborear o momento, é você estar atento a detalhes dos seus sentidos, a detalhes das suas percepções, né? A informações que estão ali, aquilo você saboreia. E o saborear não é apenas de sentidos, mas às vezes é um saborear intelectual, é um saborear sentimental, né? Mas que você possa estar envolvido no aqui agora, no momento presente. Isso faz com que você se sinta mais pleno, mais amplo, né? Talvez sejam palavras talvez um pouco sem sentido para você agora, mas se você se dedicar a realizar essas ações, elas vão começar a ter um sentido muito importante. E o mais interessante, é comum, quase todo mundo, ter algumas dificuldades na vida, alguns probleminhas aqui e ali na parte sentimental, afetiva, na parte familiar, na parte profissional, ou às vezes está com dificuldade de saúde. Quando você começa a fazer essas ações que é colocado diariamente, isso de alguma maneira vai construindo raízes, construindo um suporte, como se fosse um suporte de vida, para que você tenha mais firmeza, mais centralidade e mais capacidade de autossuficiência. E assim você consiga progredir na vida de uma maneira mais plena, certo? Então fica a sugestão da dica que nós demos no sábado anterior, que é saborear o momento, né? Se tiver oportunidade, leia as 3 postagens da semana passada e para que a gente possa, para que você possa se aprofundar. Agora, se você tiver uma pergunta sobre essa postagem ou sobre outra, se quiser colocar agora aqui alguma coisa específica, daí você pode perguntar aqui, porque daí eu posso me aprofundar ainda mais. Daí sim eu saio desse geral que eu estou dando e daí a gente faz uma imersão na questão que você está colocando. Às vezes não é questão nem sobre as postagens, às vezes é uma outra questão qualquer sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento interior, desenvolvimento integral, qualidade de vida, que você pode colocar aqui também. Como vocês sabem, eu também, além de ser psicólogo, eu sou professor de yoga, né? Eu sei que eu tenho alguns alunos de yoga aqui presentes, né? Sejam bem-vindos. E se você também quiser questionar, perguntar alguma coisa específica sobre yoga, não tem problema, pode colocar aqui também, certo? Dentro daquilo que eu conseguir, que eu puder responder, eu estou aqui à disposição. Continuando, no domingo foi colocado outra sugestão de ação, e que agora não está abrindo aqui, porque não sei o que aconteceu. Então eu vou dar um... Aqui abriu. Que é, quanto você for verdadeiro, você será confiável. Isso é uma coisa muito interessante também, né? A maioria das vezes, você consegue transmitir confiabilidade a partir do momento que você, de fato, é verdadeiro. Porque por mais que você tente camuflar, que você tente ludibriar as pessoas, de alguma maneira, as pessoas elas têm muita sensibilidade, então elas começam a perceber, às vezes de uma maneira discreta, mas aos poucos as pessoas vão sentindo como se fosse tipo assim, poxa, isso aqui tá achando ruim, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Eu me engulo ela, não me cai bem, né? Então, eu já vou voltar sobre isso daqui, porque agora que eu vi que tem uma pergunta aqui que gostaria de saber a respeito de autoconhecimento. Então, Camila, seja bem-vinda, vocês duas. O que exatamente você gostaria de saber sobre autoconhecimento? Ou você quer que eu explique o que significa autoconhecimento?
né? Enquanto você posta aí uma pergunta específica sobre autoconhecimento, vou tentar de uma maneira ampla e sucinta o que significa autoconhecimento. Então é o seguinte, nós estamos vivendo, né, no mundo e às vezes a gente já fica muito no automático, a gente vai fazendo as coisas e sem se perceber, sem observar o que de fato estamos fazendo. E às vezes a gente não conhece a nossa natural, a nossa verdadeira natureza. O autoconhecimento é quando você, além de olhar para fora, você também olha para dentro. Você começa a observar os seus padrões de comportamento, os seus padrões de raciocínio, como você pensa, como você sente, como que você interage com os outros, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos de vida, né? Qual que é o sentido que você dá para o viver, para o existir, né? Então, isso são pequenos passos em direção ao autoconhecimento, né? Quando você consegue desenvolver mais autoconhecimento, você começa a conquistar uma outra coisa que se chama liberdade, libertação, liberação, que basicamente isso é a busca da maioria dos seres humanos em toda a história, por isso que foram desenvolvidas a ciência, religiosidades. De alguma maneira, o ser humano está tentando escapar das dores, das dificuldades da vida, né? As dores existenciais existem para todos, ninguém escapa das dores existenciais. Então, a única maneira de você conseguir lidar com as dores existenciais é a partir do autoconhecimento. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma saúde maravilhosa, você pode ter uma família exemplar, você pode estar com o amor da sua vida, ou seja, todas as áreas da sua vida podem estar bem estruturadas, você pode ter um emprego maravilhoso e mesmo assim você não estar bem, você está sentindo algo ruim, você não está feliz. E é aí que vem a chamada do autoconhecimento. Eu já atendi pessoas que tinham todos esses critérios de vidas plenos, maravilhosos, mas ela não estava bem, ela estava com depressão, ela estava com outros problemas interiores e basicamente, além de questões psicológicas, a gente tinha que trabalhar, mas em parte faltava autoconhecimento, conhecer mais sobre si mesmo. Quando você começa a conhecer mais sobre si mesmo, a sua perspectiva vai se abrindo. Você vai começando a enxergar a vida com maior nitidez. Você vai começando a perceber as entrelinhas das coisas, as entrelinhas das relações, né? E com isso, você se sente mais empoderada, mais empoderado. Você se sente mais no controle. Você se sente mais autossuficiente e você vê perspectivas de realmente se sentir livre, certo? Porque, e essa palavra livre é interessante porque vem com aquela, daí a gente associa a ideia do livre-arbítrio, né? E é muito comum falar que nós temos livre-arbítrio e tudo, mas, lamentavelmente, a maioria de nós não temos livre-arbítrio, né? Nós não nascemos com livre-arbítrio, né? Se a gente for a fundo no conceito de livre-arbítrio, você vai ver que livre-arbítrio, a princípio a gente poderia falar que não existe, mas não é bem assim. Na verdade, livre-arbítrio é um negócio que se conquista, mas se conquista com muito empenho, com muita dedicação, né, com muito autoconhecimento, com desenvolvimento. Então, a partir e aí que vai a importância que a gente dá ao autoconhecimento. Claro que eu estou dando uma perspectiva muito pequena do que é autoconhecimento. É tão vasto a possibilidade de autoconhecimento que a gente poderia levar horas falando sobre isso daqui, né? Mas eu não sei se eu consegui dar uma clareada sobre o que vocês querem entender sobre autoconhecimento. Espero sim. Se ficou alguma dúvida ou se vocês querem que eu faça uma abordagem mais específica, é só postar aqui que eu esclareço sobre o autoconhecimento, ok? Enquanto isso, voltando, eu estava falando, né, que quando você for verdadeiro, você será confiável, né? Então, isso tem um pouco a ver até com a ideia do autoconhecimento, né? Porque é o seguinte,
Muitas vezes nós acreditamos que nós estamos sendo autênticos, verdadeiros, honestos. Só que a gente costuma enxergar só uma parte pequena de nós mesmos. A gente não vê outros aspectos de nós. Nós temos muitos pontos cegos. Né? O que é ponto cego? Isso vem, lembrando, quando você aprende a dirigir, você está dirigindo, só que mesmo você tendo retrovisores, você não enxerga tudo ao seu redor, certo? Então, quando você tem aspectos da sua visão que você não enxerga. Né? Uma outra alegoria, por exemplo, o cavalo que tem aquele tapa-olho assim. Então ele tem um ponto cego muito grande, ele não consegue ver muita coisa. E a gente pode usar a ideia dos pontos cegos de uma maneira psicológica. Né? Então, ou seja, tem vários aspectos do nosso ser que a gente não enxerga. Né? E por isso, às vezes a gente acha que está sendo autêntico e não está sendo. A gente acha que está sendo verdadeiro e não está sendo. Por isso é importante o autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento você vai conseguir perceber mais, você vai ampliar, né? Você tem a sua viseira está aqui, você vai começar a ampliar um pouco e vai ver mais detalhes em várias direções, certo? E daí, agora retornando aqui, está sendo perguntado sobre sintomas físicos. Né? Ela não consegue reconhecer as causas que ocasionam a tensão. Né? Então, isso em parte tem a ver com o autoconhecimento, porque aí tem, ou seja, uma outra perspectiva do autoconhecimento é a consciência corporal. Certo? Então, nós temos devido ao nosso estilo de vida, aos automatismos da vida, a gente acaba se esquecendo do corpo. A gente não vai percebendo detalhes mínimos que está acontecendo com o nosso corpo. Né? Então nós vamos acumulando tensões psicológicas, tensões emocionais, tensões físicas, né? Posturais. E isso vai sobrecarregando o nosso organismo, sobrecarregando o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, sobrecarregando o nosso corpo energético. E com isso vai meio que cristalizando, ele vai meio que enrijecendo setores do nosso corpo. E daí, conforme isso vai se desenvolvendo no tempo, isso acaba gerando dores ou gerando disfunções orgânicas e até doenças, inclusive até o tema de hoje. Né? Que está falando sobre automassagem. Né? Quando você se dedica à automassagem, isso é uma maneira de você liberar essas tensões e até a experiência do toque, do autotoque, ajuda você a perceber mais você desenvolver mais a sua consciência corporal. Certo? Então, o autoconhecimento nessa via de conhecer as causas físicas, né, de tensões, isso daí é com o tempo. Né? Por exemplo, você se dedicar a alguma atividade física, mas que não seja exclusivamente física. Alguma atividade que, de certa forma, trabalhe o ser como um todo. Essas atividades, geralmente, elas ajudam você a ampliar a sua consciência corporal, mas não ficar só na parte física. Né? Então, por exemplo, tem o yoga, né? Tem também o tai chi chuan, tem artes marciais, né? Principalmente as artes marciais mais orientais, elas tendem a ajudar bastante. Dança é uma outra atividade que pode ajudar bastante nisso, né? Seja dança casal ou vários tipos de dança, algum esporte que não seja muito competitivo ou violento, é possível, né, que você tenha mais essa consciência corporal mais plena. Então, essas são dicas que você pode estar buscando para desenvolver mais a sua consciência corporal, e com isso você começa a ampliar o seu autoconhecimento e começar a perceber como que qual que é a ponte exata entre o psicológico e o físico, em que o momento que você começa a psicossomatizar alguma coisa no seu corpo. O que é psicossomatizar? É transmitir da mente
para o corpo. O inverso também acontece, né? Do corpo você interfere no psicológico. Então esses dois aspectos elas são possíveis de acontecer, certo? Existem terapias corporais que podem ajudar você também a desenvolver mais esse autoconhecimento do aspecto corporal e assim entender essa ponte entre parte física e parte psicológica, certo? A meditação também é um negócio que ajuda bastante, né? Quando você se dedica à meditação, você começa a ver com mais nitidez, perceber com mais sutileza detalhes do que está acontecendo nessa interação entre mente e corpo, né? E chega ao ponto de que às vezes uma tensão psicológica que você tem, uma tensão emocional, você sente o caminho dessa tensão percorrendo o corpo, né? E aonde que ela vai se instalando no seu braço, sabe, no seu estômago, no seu intestino, aqui no peito. Você chega até certo ponto de você conseguir mapear esse caminho. Como também, né, no yoga, nessa semana até a gente está trabalhando na questão da autoobservação. Então, desenvolver os asanas, que são as técnicas corporais, junto com a autoobservação. Então, isso ajuda muito a você... Você chega num ponto em que uma tensão que você criou, ou um pensamento que você desenvolveu naquela hora, uma memória que você trouxe, você percebe aquela memória percorrendo o seu corpo, né? Você identifica o caminho. Ou então, você está lá fazendo força. Depende, você alivia, você percebe como que o alívio ele vai se propagando. Cada um propaga o alívio no corpo de maneira diferente. Então, quando você desenvolve esse autoconhecimento, essa consciência corporal, você começa a ampliar sua visão de uma maneira muito ampla, percebendo esses vários detalhes, né, do que está acontecendo com você. Certo? E daí é colocado aqui, a Vera colocou, né, que o tipo de alimentação também pode influir. Não? E realmente, né? Ou seja, a forma como você se alimenta, a forma como você vai construindo o seu corpo, né? Então todas as substâncias, os nutrientes, a enzima, que elas vão compondo a matéria física do seu corpo, isso daí, de certa forma, vai criando um ambiente mais ou menos propício para você acumular tensão. Além disso, quando o tipo de alimentação que você ingere influencia nos tipos de neurotransmissores que você acaba desenvolvendo mais, ou às vezes a ausência de algum nutriente, de alguma substância, deixa o seu corpo mais deficitário, né? E assim facilita que você tenha mais dificuldades físicas, orgânicas, acúmulo de tensão, né? Por exemplo, também, quando você, dependendo do que você ingere, vai influenciar o seu intestino. E o intestino é um negócio muito interessante, porque até se você vê o formato do intestino, o intestino parece o cérebro, né? E o interessante é que ele não é só na aparência. O intestino tem conexões nervosas na quantidade muito parecida com a do cérebro. Então, hoje, cada vez mais tem estudos, pesquisas mostrando como que a saúde do seu intestino está correlacionada com a sua saúde mental, certo? A ponto de a gente estar vendo agora correlações da saúde do intestino com depressão, da saúde do intestino com estados de, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, autismo e uma série de outros problemas não neurológicos, que são esses o caso, mas também psicológicos, né, como depressão, como mania, né? Então, é muito importante a gente começar a dar atenção à alimentação, né? O tempo aqui é curto, não dá para a gente se aprofundar, mas talvez numa outra live a gente pode se aprofundar um pouco mais, fazendo esse recorte de como a alimentação influencia na nossa saúde mental e no nosso autoconhecimento, né? Porque da mesma maneira, o tipo de alimentação ajuda a gente a ter uma lucidez maior, a gente amplia a nossa visão, a nossa percepção, a gente começa a perceber mais sutilezas, até de campos energéticos,
certo? Dentro dessa ideia da alimentação, como a Vera sugeriu aqui também, tem a ideia de que a nossa alimentação hoje está muito intoxicada. A gente tem muita toxina, principalmente de agrotóxicos, né? Que a gente está ingerindo e isso acaba delimitando, vai intoxicando o organismo e assim a gente diminui muito o nosso potencial, né, de percepção e de funcionamento. Outro aspecto envolvido na questão do autoconhecimento, e que isso até tem relações com o corpo, a gente conhecer, tentar-se mais para os campos que estamos envolvidos. Então, nós sempre estamos em egrégoras. O que é egrégora? É quando duas ou mais pessoas se juntam. Então, nós temos egrégoras familiares, egrégoras empresariais, egrégoras de escola, faculdade. E uma das egrégoras mais poderosas que temos é a egrégora familiar, né? É o grupo familiar. E essa egrégora, ela acaba formando um campo. O que é um campo? Imagine quando você estudou campo magnético, eletromagnético, né, que forma, né, como se fosse uma malha ao redor e aquilo influencia metais. O campo familiar é algo parecido com isso, né? Então, conforme o seu campo familiar está organizado, ela acaba influenciando no seu comportamento. Essa é uma ciência que agora está se desenvolvendo mais, apesar de ter conhecimentos antigos sobre isso, mas um grande expoente é as constelações familiares sistêmicas, né, que tem estudado bastante esses campos familiares e como eles podem estar influenciando. Inclusive tem a Vera Serineu, que está aqui nos acompanhando, seja bem-vinda, Vera, e que ela trabalha justamente com as constelações familiares, e numa oportunidade a gente pode até combinar uma live, né, Vera? Para que você possa explicar mais sobre a influência dos campos familiares no contexto do autoconhecimento e da saúde, e até da saúde física, né? Eu já participei de constelações em que foi abordado questões físicas, orgânicas, né, de doença, e foi impressionante, né? Então, só para você ver o tanto de possibilidades, o tanto de aspectos da vida que existem por aí e que a gente tem que conhecer muito, né? Isso veio aquela frase que acho que é do Sócrates, né? Que quanto mais eu sei que eu não sei, algo do tipo, né? Porque conforme você vai ampliando o seu conhecimento, você vê que tem muito mais coisa para se aprender. E o autoconhecimento é justamente isso. Quanto mais você vai se conhecendo, você sente um crescimento interior, mas ao mesmo tempo você percebe que a vastidão do que é desconhecido, que ainda precisa ser conhecido, é muito grande, né? Então, o autoconhecimento talvez seja a coisa mais importante para você se investir, ainda mais no mundo de hoje, ainda mais na atualidade, em tudo que está acontecendo, porque em algum momento a gente pode entrar aqui em como todo o sistema, como está organizado, a sociedade está desenvolvido, e isso acaba gerando muitos aprisionamentos na gente. Então, a única forma de você conseguir se libertar ainda é através do autoconhecimento. É a receita mais antiga que existe e ainda é a mais eficiente, certo? Então, vale muito mesmo a pena investir em autoconhecimento, né? E você pode investir por diversos caminhos, né? O que eu indico é você não ficar preso a um caminho só. O que indico é você buscar na diversidade de conhecimento, de informação, né? Até mesmo o yoga. O yoga, para mim, é uma das artes mais completas que existem, né? E para mim, todo mundo deveria praticar yoga, porque realmente ele trabalha muita coisa, mas mesmo ele não é o suficiente, né? É importante você conhecer outras coisas além do yoga, né? Para que você realmente tenha uma diversidade de conhecimento, né? E com essa diversidade você tem um repertório maior e consegue ver cada coisa sob pontos de vista diferentes, certo? Então, espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre o autoconhecimento, e se quiserem pôr mais dúvidas aí, é só ir postando, ok?
continuando aqui, um outro... Daí na segunda-feira a gente falou de vá fazer algo interessante, né? Que tem um pouco a ver sobre tudo isso que a gente está falando, né? Porque é o seguinte, tem tanta coisa maravilhosa e interessante para fazer na vida, tem tanta coisa para aprender, tem tanta coisa para você se desenvolver, tem tantas possibilidades de você estar ajudando os outros, que um segundo que você perca é desperdício, né? Hoje, sempre foi, mas hoje está bem nítido, o recurso mais importante que existe no mundo é o tempo, né? Porque dinheiro você consegue até escalonar e ter, mas tempo não, tempo é só aquele, né? Ele é muito limitado, né? Talvez os mais jovens tenham uma noção, né, de infinitude do tempo, né? Mas é ilusório, né? O seu tempo é contadinho, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então você precisa aproveitar muito bem esse tempo, né? E a melhor maneira de aproveitar o tempo é de uma maneira que você trabalhe justamente o autoconhecimento, que você busque o seu desenvolvimento integral. Para isso, você precisa de qualidade de vida, né? E tudo isso é muito bom quando você junta tudo isso para se ajudar, mas para ajudar o outro. Porque uma das... E isso não só são conhecimentos antigos, mas hoje pesquisas no campo da psicologia têm mostrado que um dos elementos, um dos fatores que são essenciais para o sentimento de felicidade e realização é quando você consegue fazer bem para o outro, quando você sente que a sua ação, a sua atitude, de alguma maneira, ajuda o outro de alguma maneira. Seja quem for, seja como for, desde que seja para o bem, né? Então isso não é só conversa de autoajuda, isso não é conversa antiga, sabe? Isso é muito atual, né? E isso, os estudos têm mostrado isso, certo? Então, por isso que vá fazer algo interessante, busque coisas interessantes que te alimentem a sua alma, que alimentem o seu ser, saia daquele comodismo, entendeu? Seguir aquela rotina, sabe? Vai pro trabalho, do trabalho vai para casa, come e toma banho e faz cocô, e fazer cocô é importante, entendeu? Precisa fazer, nada de segurar, e também daí pega e vai lá ficar assistindo televisão, ou não só televisão, você fica só no WhatsApp, no Facebook, vendo a vida dos outros, ali na timeline, vendo a fofoca. Isso é perda de tempo. Tem muito mais coisa interessante para fazer, tem muito mais coisa interessante para conhecer, né? Então, eu sugiro, convido, foi postado na segunda-feira isso, dá uma olhada nas postagens, né? De manhã, tarde e à noite, ali tem elementos que você pode se aprofundar mais e conhecer mais, para justamente buscar esse autoconhecimento, né? E ver o quanto que você tem de possibilidades para atuar. Claro que ali só estou dando um empurrãozinho, porque, como a gente viu de sexta-feira, não existe receita. É você que tem que achar a sua receita, o seu modo, né? Então, fica a sugestão. Às vezes a gente fica preso a formatações que recebemos. A formatação do que é fazer interessante, porque a gente capta do outro. E a gente acaba olhando para a gente, né? Então não aceito também nada pronto, até do que eu falar aqui, né? Aqui eu estou dando também sugestões, mas existem muito mais coisas além, né? Então, agora vou mudar aqui. Daí na terça-feira nós falamos que conscientize-se de tudo na sua vida que tem importância. Você está vendo como cada sugestão de ação, elas têm uma interconexão, né? Elas são de campos diferentes daqueles 20 que eu falei, mas tudo está conectado. E aqui também, né? Ou seja, pelo automatismo da nossa vida, a gente acaba fazendo tudo daquela sempre maneira e a gente acaba não percebendo o que é importante para a gente, o que é de valor, o que tem significado, qual que é o nosso propósito. Então é importante você começar a ter consciência do que é importante na sua vida. E normalmente a gente tem muitas coisas importantes. Normalmente
a gente também se confunde e acha que algumas coisas são importantes, mas não são tão assim. Por isso é importante, mais uma vez, o autoconhecimento. Porque é pelo autoconhecimento que você vai discernir o que é importante e o que não é importante. Tá? E quando você identificar o que é importante, procure sempre estar atualizando na sua mente, na sua memória, esses fatores importantes. Sempre esteja ali perto de você, ali nas publicações, foi colocado algumas ideias mais desenvolvidas sobre isso. Porque quanto mais você está consciente, quanto mais está atualizado na sua memória o que é importante, isso vai influenciar as milhares de decisões que fazemos no cotidiano, certo? Então, aqui, né, o que faz, não sei se é isso que a Vera quis falar, né, o que faz os olhos brilharem, de certa forma, né, o que é importante para você, aquilo que toca a sua essência, que tem realmente valor e significado, aquilo de uma maneira brilha uma luz interior, sabe, aquilo, sabe, pisca dentro de você e os seus olhos brilham, né, uma alegoria para significar isso daí. Então, busque, quando você identifica o que é importante, comece a trabalhar isso dentro de você para que ela esteja o tempo todo presente, o tempo todo você lembrando, porque daí isso influencia nas suas escolhas. Quantas vezes você não faz escolhas, às vezes mínima, você escolher se vai comer isso ou aquilo, você escolher se vai por esse caminho, você escolher se vai assistir isso ou aquilo, se você escolher que vai falar para uma pessoa isso ou aquilo. Às vezes você faz no automático, você faz no calor do momento, no impulso, de uma maneira reativa, e aquilo te distancia dos seus propósitos, dos seus objetivos, e aquilo, de certa forma, prejudica a sua relação com aquilo que é importante para você. Então, por isso que é importante você ter atualizado na sua mente, na sua consciência, o que é importante a todo instante, porque assim isso vai ajudar você a direcionar. Aquilo vai te dar um norte, é como se fosse uma bússola que, diante de uma situação, diante de uma tensão até, aquilo vai influenciar no que você vai escolher, no que você vai falar, para que caminho você vai atuar para que você faça a melhor escolha, a escolha mais sábia, mais inteligente, aquela que te leva em direção aos seus propósitos, aos seus sonhos, aquela que te aproxima e faz você ter uma simbiose melhor com o que é importante para você, certo? Então, por isso que é importante essa dica, fica o convite para que vocês leiam. Se vocês verem todas as dicas que são colocadas ali, elas não necessariamente precisam ser feitas naquele dia. Né? Algumas talvez sim, mas muitas você pode fazer qualquer dia. Né? Então, vale a pena dar uma recordada e ir aplicando. E se você começar a aplicar, você vai começar a perceber nuances de diferença. Certo? Continuando, daí porque ela foi na terça, né? Na quarta-feira, né, foi colocado encontre o lado positivo de uma situação. Esse é outro aspecto importante, né? Porque a gente acaba se limitando à informação como chega na nossa mente e a gente não consegue, às vezes a gente tem dificuldade de perceber que ela tem outro lado. Na verdade, às vezes até tem mais de um lado, mas basicamente tudo tem pelo menos sempre dois lados, né? Um que aparentemente é positivo, outro que é aparentemente negativo. Então você começar a se direcionar a ver o lado positivo é um primeiro passo do autoconhecimento. Porque quando você vê o lado positivo, aquilo ajuda a diminuir tensões, né, que você talvez esteja acumulando na sua vida, ajuda você a ter mais motivação para progredir nas coisas, ajuda você também a entender nuances que às vezes você não estava enxergando ali, né? Porque de certa forma, até por uma questão de adaptação, né, a nossa mente ela foi programada um pouco para a gente sempre ver as coisas do lado negativo, né? E isso por uma questão de sobrevivência, para a gente ficar em alerta, para daí a gente, né, não correr o risco, né, de perder a vida. Só que
Hoje nós estamos numa situação mais diferente, só que a nossa mente às vezes ela não se atualizou, certo? Então, quando você se permite olhar para o lado positivo, você começa a trabalhar outro aspecto do seu ser. É como se estivesse desenvolvendo outro hemisfério. E com isso, você já vai ampliando um pouco sua perspectiva. Claro que, indo mais a fundo, e nas postagens foi colocado isso, não é para você ficar preso também só no positivo. A ideia é que você perceba o todo, perceba os vários aspectos da existência, né? E basicamente a existência tudo é dual, a maioria das coisas é esse dualismo, né? Tem e isso são até conceitos antigos, né? De várias tradições, sabedorias antigas já mostravam isso. Então, quando você começa a ver essa dualidade da existência, você começa a se tocar como as coisas não só são do mal, mas tem muitas coisas que são paradoxais. E quando você consegue perceber esses aspectos, isso pode começar a fazer sua mente vibrar de uma maneira, de uma necessidade de expandir, ir além. E quando vai além, daí você começa a transcender a dualidade, né? A ir num estado além da dualidade, que seria algo mais superior, um estado de consciência superior, mas seria um estado de libertação mais autêntica também. Mas agora eu já estou indo muito à frente, né, nesse caminho do autoconhecimento, mas só para vocês terem uma ideia de direções onde é importante a gente caminhar, certo? E isso foi no de quarta-feira, né? E daí tem a postagem de hoje, que é justamente introduza a automassagem na sua rotina, certo? Então, que tem a ver com lá atrás, quando a gente estava falando até da questão de tensões musculares, ou seja, a gente vai acumulando tanta tensão no nosso organismo, no nosso corpo, que é importante a gente aliviar essas tensões, né? E uma das formas de aliviar é através de automassagem, né? Ou seja, a gente aprender a se tocar, sentir pontos de tensão no nosso corpo, né? Em qualquer parte, e aí aplicar pressões, estímulos, circular, porque daí você vai estar atuando não só na musculatura, certo? Mas você também vai estar atuando no sistema linfático, vai estar atuando também na circulação sanguínea e vai estar atuando também em pontos energéticos, né? No seu corpo energético. E isso, ou seja, vai fazendo fluir. Aquela tensão, ela se dilui. E daí a energia, o sangue, o linfa, eles vão fluindo, a tensão muscular se desfaz, certo? E daí vem uma sensação agradável, né? Então é uma dica importante para você aplicar de forma diária, certo? Bom, acho que deu para dar uma geral aqui nas dicas da semana. Ainda a gente está fazendo de maneira geral, enquanto, né, mas já teve algumas perguntas hoje. Eu espero que eu tenha sido claro nessas questões. Terminando a live, ela vai entrar no Facebook. Agora, mesmo se surgirem dúvidas do que foi colocado aqui, você pode colocar ali nos comentários, né, da postagem, que daí eu respondo, ou então você pode guardar essas dúvidas para a próxima live, que a ideia é quinta-feira da semana que vem, às 8 da noite, a gente fazer outra live, para eu estar falando não só das postagens, mas das perguntas que vocês colocam aqui, né? Como eu estou começando essas lives agora, hoje é a segunda live, eu ainda estou me adaptando, né? Tenho bastante a aprender ainda. Espero que eu até conto com o feedback de vocês para que de aspectos que eu possa estar melhorando, né? Às vezes é no jeito de falar, às vezes eu não sou muito claro, às vezes é na voz, ou seja, tudo que for possível vocês falarem para que eu possa melhorar, eu agradeço, certo? Eu acho que nós podemos encerrar aqui. Fica o convite, então, para vocês acompanharem as postagens, né, que todo dia estão entrando. Além disso, eventualmente estou colocando vídeos. Tem vídeos meus próprios que eu faço, que são... Tem dois tipos de vídeo que eu estou colocando. Tem um vídeo que chama Pérolas de Despertar, que são vídeos curtos, no máximo 1 minuto, que eu estou falando uma dica de autoconhecimento, uma dica de despertar, certo? 1 ou 2 vezes por semana eu coloco.
Tem vídeo que eu já pus um por enquanto, mas a ideia é colocar outro, que é um vídeo de colocar, de esclarecer alguma dúvida que é colocada em alguma postagem. Às vezes a dúvida escrevendo não é o suficiente, às vezes eu preciso falar, porque daí dá para abrir mais, então eu posso fazer um vídeo sobre isso, né? E eu, além do vídeo da live, também estou colocando vídeo de outras pessoas, sabe? Vídeos de alguns pensadores, algumas coisas algumas ideias que têm a ver com qualidade de vida, com autoconhecimento, com desenvolvimento integral, que eu acho que é interessante, né? Que vai agregar aqui no nosso trabalho, certo? Gente, muito obrigado. Espero ter contribuído com vocês. Eu desejo uma noite maravilhosa, uma excelente noite. O Marcos está chegando agora. Marcos, estamos encerrando a live, mas daqui a pouco entra no timeline do Facebook, daí dá para você assistir ela inteira, certo? Eu agradeço de coração, uma excelente noite, uma excelente semana. Nos vemos na semana que vem, às 8 da noite, na quinta-feira. Um grande abraço, pense bem em tudo isso, eu estou com você.